Vamos inicializar agora as instruções de como solucionar problemas que possuam massas de dados dependentes utilizando o programa SysEAP. Para isso, inicialmente, abra o programa SysEAP. Para abrir o programa, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele para abrir o referido programa. Se você não encontrar o ícone do programa, provavelmente ele foi retirado por algum motivo. Vá ao diretório C. Dentro do diretório C encontra-se a pasta SysEAP. Dentro da pasta SysEAP encontra-se o programa do mesmo nome, syseap.exec. Dê um duplo clique que o programa é aberto. Com o formulário aberto, verifique que na parte superior dele encontra-se o menu suspenso contendo vários itens. Em que nesse primeiro item, por exemplo, arquivo, aqui você consegue fazer o gerenciamento de arquivos novos, como criar arquivos novos, como apagar, imprimir, exportar, importar, né? Os outros itens estão localizadas muitas rotinas de cálculos estatísticos. Para a utilização desse tipo de rotina, a análise paramétrica dados dependentes, vá ao menu, ao item testes, vou clicar nele, busque o teste paramétrico dados dependentes. Ao encontrar, clique para abrir o formulário de cálculo. Com o formulário aberto, nós sempre recomendamos aos usuários que não têm muita intimidade com essa rotina, pressionar o botão de dúvidas, que é representado por essa interrogação, que aqui ele diz o que é feito, como é que é calculado algumas funções, né? A fórmula que é feita, que é utilizada, e ele sugere exemplos, né? Geralmente 2 exemplos para as pessoas utilizarem e repetirem, né? E acompanhar essa rotina com esse formulário. Então vamos utilizar o exemplo 48 sugerido pela administração. Então vamos usar o exemplo 48. Para a gente carregar na memória do programa o exemplo 48, pressione o botão selecionar arquivo. Ao pressionar esse botão, abre-se uma janela do Windows e busque aqui o exemplo 48. Como ele não se encontra aqui, utilize a barra de rolagem até encontrar o arquivo exemplo 48. Ao encontrar, clique nele 2 vezes ou clique uma vez para selecionar e apertar o botão abrir. Veja que o arquivo foi aberto, não é? E é o exemplo 48. É muito importante isso, para que você não carregue um outro exemplo e queira fazer uma análise que você quer com outro tipo de exemplo. Com certeza, esse tipo de análise ele só funciona se esses 2 vetores tiverem o mesmo tamanho, não é? E ressaltando que para essa análise, muitos chamam o teste do antes e depois. Aqui representa o vetor antes e aqui o depois. Por exemplo, eu quero fazer um estudo de inflação. Está havendo inflação. Houve uma inflação do mês 5 para o mês 6. E aqui são os elementos que você está avaliando. Então, você foi a um determinado mercado e aqui seria o preço do feijão. No mês 5 era 16,4, no mês 6 foi para 25. E aqui é carne, e o preço era esse, e no mês 6 o preço era esse. Então, representa o mesmo elemento, só que aqui antes e aqui depois. Por exemplo,
peso do animal, com o peso do animal com 5 meses de criação e 6 meses de criação. Então, note que esse dado aqui depende, é por isso que essa rotina é chamada de dados dependentes. Esse dado depende desse dado aqui, ok? Então, de posse desses dois vetores, selecione quem é a variável antes, é o mês 5, e quem é a variável depois, que é o mês 6. Foi utilizado, foi feita a seleção, ele pergunta se você quer utilizar algum tipo de transformador. Caso contrário, se precisar usar, altere para o transformador que melhor lhe convenha, ou deixe do jeito que está, que aqui não representa nenhum tipo de transformação, porque se esse K aqui é 0, você está pegando cada elemento desse somando a 0, você na realidade não fez nada. Estabeleça o número de casas decimais para seus cálculos, normalmente 4 é o número de decimais suficiente, mas se precisar alterar, utilize essas setas para estabelecer esse número de decimais. Pressione OK para validar essas informações. Aqui ele já calculou, já usou um transformador, que você veja que praticamente não houve nenhum tipo de transformação, e calculou o score D, que é a diferença entre um e outro, né? Então ele está me perguntando aqui, ele está estabelecendo a hipótese alternativa, que a média do vetor 5 é igual à média do vetor 6, que aqui é igual. Então, se isso daqui estatisticamente é igual, a média disso daqui estatisticamente é igual à média daqui, não houve, se for inflação, não houve inflação. Caso contrário, houve. Se aqui é maior, houve uma inflação. Se aqui é menor do que aqui, houve uma deflação. É um dos exemplos. Ele está considerando teste T ou teste Z. O teste T, de uma forma geral, muito utilizado quando a massa de gás é menor do que 30, enquanto que Z quando maior do que 30. Estabeleço o alfa, que esse alfa é 5% de confiança, ou nível de significância, ou seja, 95%. A resposta que a gente vai finalizar para vocês, ele tem 95% de probabilidade de ser correta, de ser a verdadeira, de retratar a verdade. Então, com isso estabelecido, pressione o botão calcular. Ele está perguntando se é preciso para gravação, sim, e nós já temos o resumo estatístico e o relatório. Pelo resumo estatístico aqui nós temos a média do tratamento 5, a média do tratamento 6, as variâncias e o valor do T calculado. Ele vem aqui e acha a probabilidade desse T ser ocorrer. Então você veja que é um número extremamente pequeno, é 0,000, né? Tem 9 zeros aqui, né? Então provavelmente isso daqui está me dizendo que rejeita a hipótese de nulidade. Rejeitar a hipótese de nulidade é dizer: não, eu não aceito isso daqui não é verdadeiro, que a média do vetor 5 é igual à média do vetor 6. Já era de esperar, né? Dizer que 16 é igual a 26, mas não olhe pelo número matematicamente não, que isso é muito complicado dar um diagnóstico simplesmente olhando pela média. Vá pelo teste, que o teste ele é o que prova tudo, né? Bem, então temos agora os resultados. Se você quiser imprimir esse relatório para uma impressora local, pressione esse botão aqui. Caso você queira gravar essas informações, ele vai abrir a caixa para gravar. É proposto ser gravado em CISEAP texto, né? E o nome e a extensão TXT. O TXT é uma extensão que você pode facilmente transportar ele para o seu processador que você esteja usando para fazer o seu trabalho final. Muitos também simplesmente selecionam essas informações do jeito que eu estou fazendo, segurando e arrastando o mouse,
Quando chegar no final, você faz o Ctrl C para copiar essas informações, com o seu processador aberto, bota o cursor no canto que você pretende que as instruções fiquem localizadas e faz o Ctrl V. Bem, nós esperamos que essas informações tenham atendido às tuas dúvidas, né? Agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo, numa próxima oportunidade.